pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, os rebeldes, nosso querido Daniel Arão Reis, historiador, e meus colegas jornalistas Andréa Pena e Cid Benjamin. Eu, Cristina Serra, também hoje estou com a honrosa missão de conduzir os debates aqui no Rebeldes. A gente teve uma semana muito rica, uma semana política muito rica em fatos, a conjuntura está muito dinâmica, e aí a gente resolveu, então, essa semana, fazer um debate aqui entre nós sobre essa conjuntura, que trouxe muitas derrotas, digamos assim, para o presidente Bolsonaro, e a gente quer, então, analisar, trazer essa análise para você, do que esses fatos da semana implicam e de que forma eles vão repercutir daqui para frente. Bom, vamos logo para o debate. Eu hoje, como eu estou no comando, eu vou passar a bola, então, vou começar pelo Cid Benjamin. Cid, como é que você analisa esses fatos? A prisão do Queiroz, o fato de o Supremo Tribunal Federal ter confirmado o inquérito das fake news, a quebra de sigilo de parlamentares da base bolsonarista, enfim, uma série de derrotas importantes para o presidente Bolsonaro. Bom, pessoal, obrigado, Cristina. A gente está chegando a 1 milhão de casos de coronavírus e aos 50 mil mortos. Isso não é pouca coisa, não é brincadeira. E está nessa situação sem ministro da Saúde e sem uma cúpula do Ministério, que podia não ter o ministro, mas ter a estrutura do Ministério lá. Os 20 e tantos principais cargos do Ministério da Saúde estão ocupados por militares. É uma coisa absolutamente incrível. E essas grandes tarefas que nós já temos aí algumas semanas permanecem. Controlar a propagação do vírus, atender os doentes, e se for preciso, inclusive, fazer uma fila única de UTIs da rede pública e da rede privada, viabilizar ajuda material para o pessoal mais pobre poder ficar em casa, porque senão não vai ficar em casa, e, como condição para isso tudo, afastar o Bolsonaro. Quer dizer, essas questões colocadas antes aqui não vão ser realizadas com o Bolsonaro no governo. A novidade, me parece, dos últimos dias é um descolamento do que poderíamos chamar de uma direita mais civilizada em relação ao Bolsonaro. Para quem acompanha diariamente o Jornal Nacional, e eu tenho feito isso, e tenho gostado do jornal, quero dizer, é claro que o Jornal Nacional da Globo tem sido um jornal de oposição ao Bolsonaro. E ele mostra, inclusive, ele expressa um descolamento de um segmento da direita, mas uma direita mais civilizada, etc., que não tem a proposta fascista do Bolsonaro, embora seja neoliberal e apoie as políticas do Paulo Guedes, mas é uma direita que claramente se descola do Bolsonaro. Quer dizer, a gente vê isso também pelo comportamento do próprio STF, que está longe de ser especialmente progressista, mas está tendo um bom desempenho hoje, e de figuras como Rodrigo Maia, que era o principal cara na política brasileira para adotar as medidas neoliberais, as tais reformas, etc., e está sendo um protagonista importante na resistência a esse avanço do Bolsonaro no sentido da fascistização. Resta a pergunta: Bolsonaro, ele quer dar um golpe? A meu ver, sim, ele gostaria de dar um golpe. Ele tem força para dar um golpe? Me parece que, no momento, não. As Forças Armadas estão com ele até que ponto? A impressão que eu tenho é que as Forças Armadas aceitariam sustentá-lo. Já não afirmo o mesmo se trata das Forças Armadas darem sustentação aos filhos do Bolsonaro e aos crimes que eles têm cometido. Há também a questão das polícias, que hoje são polícias militares, são 500 mil policiais militares no Brasil inteiro, absolutamente fascistizados e embrutecidos, e numa escola de espancar, humilhar e assassinar pobres. E as milícias, né, que estão muito ligadas com as polícias militares. Não vou falar jornais, mas nos sites hoje de manhã, já volta a se falar na formação de um ministério de notáveis. Eu lembro que o Collor fez isso, quando estava já com a água pelo nariz, ele fez um ministério de notáveis.
no sentido de procurar alguma respeitabilidade, algum equilíbrio ao governo. Está se falando isso agora para o Bolsonaro. Teria vantagem, inclusive, dele considerar notáveis próceres do Centrão e distribuir cargos aí para o Centrão. O fato é que, quando se fala em ministério notável, é porque o ministério que tinha antes já está tendo problema. A impressão que eu tenho é que esse governo está em crise permanente, ele não consegue se estabilizar, seja por problemas estruturais, seja pela forma como age o Bolsonaro, seja pelo poder que tem os seus filhos, que são tão psicopatas quanto o pai. Então nós vamos viver ainda, daqui para frente e para sempre, um governo em crise permanente. Agora, essa situação perdura até quando? É uma coisa que pode se perguntar. Eu, pessoalmente, não acredito que fique esse equilíbrio instável por mais 2 anos, até o fim do mandato do Bolsonaro. Isso não dá. E nenhum governo também se sustenta com a pancadaria que ele está sofrendo toda noite, em horário nobre, pelo telejornal mais importante, que atinge mais de 50 milhões de pessoas. O Jornal Nacional está espancando o Bolsonaro a cada dia, o que é muito positivo, muito bom. Mostra que nós temos uma direita mais civilizada, não só a direita tacanha do Bolsonaro. Então, a meu ver, essa situação não perdura. Não perdura, enfim, por mais meses, etc. Alguma solução vai ter que ser dada. Pode ser que seja uma solução, inclusive, não definitiva. O Bolsonaro tente alguma coisa, não consiga, recua, porque nem ele tem força para dar o golpe hoje em dia, e nem a oposição democrática tem força para retirá-lo. Entende? E dentre os passos que existem aí, possíveis, você tem o impeachment, que é complicado, porque exige a maioria qualificada, o Bolsonaro está comprando o Centrão. Tem também o desdobramento da CPI das fake news, que pode ter um outro desdobramento complicado, e tem a possibilidade do processo do TSE anulando a eleição, que seria a melhor alternativa para as forças democráticas, que levaria, se a anulação for feita já, não o ano que vem, mas foi este ano, haveria uma outra eleição. Mas, enfim, esse equilíbrio instável, com crise a cada 2 dias, eu acho que ele não vai ficar assim até o fim do mandato do Bolsonaro. Eu não sei qual será o desdobramento, não afasto a hipótese ele tentar, com as forças que tem, até dar um golpe que não teria muitas condições de se estabilizar e abrir um período como foi a ditadura militar. Ele não tem força para isso, a conjuntura não está para isso, ele pode tentar, diante de uma situação de estar contra a parede e estar com os filhos na alça de mira. Enfim, os próximos dias serão absolutamente movimentados. Vamos ficar alertas e nós aqui dos Rebeldes estaremos acompanhando. Um forte abraço. Vamos passar agora para o Daniel. Daniel, obviamente, vai fazer a sua análise, mas eu só quero reforçar, Daniel, para você não deixar de comentar um ponto que o Cid falou. Até quando os militares ficariam com Bolsonaro? Agora que o Queiroz está preso, celulares apreendidos, muitas informações vão sair desses celulares. Enfim, se essa investigação continuar, for bem feita, me parece que ela vai, em algum momento, deixar muito clara a ligação do clã Bolsonaro com o esquema de milícias aqui no Rio de Janeiro. Com essa perspectiva, até onde os militares que estão no governo com Bolsonaro, né, os cargos mais importantes, dariam sustentação a ele? Muito bem, eu vou tentar fazer considerações a respeito desse ponto que você enunciou, mas queria começar do mesmo ponto em que o Cid começou, que realmente essa questão da pandemia, né, ela tem um potencial de agravamento que pode contribuir para radicalizar os ânimos e para precipitar as coisas, né? O Cid falou de 1 milhão de infectados, né? Eu lembro a vocês que na tal reunião do dia 22 de abril, que é um documento histórico de imensa relevância, eu vou explorar um pouco esse assunto na coluna que fiz agora em junho, lá para o Globo, né? E vou tentar explorar. Acho que esse documento não tem sido avaliado com rigor que merece, inclusive porque é muito difícil, né, você ter um documento desse tipo, tão rico, imediatamente. Os historiadores, às vezes, levam 40, 50 anos
para colocar, quando colocam a mão num documento tão importante, que as pessoas estão ali falando para si mesmas, sem censura, sem plateia, e nesse sentido, ali, em relação à pandemia, eu queria trazer essa questão da pandemia, porque ali o ministro, aquele ministro meio morto, né, que já saiu, o Tec, né, ele falava que a estimativa que eles tinham, aquilo passou batido. Naquela hora, era de 4 milhões de infectados. Quer dizer, há mais de um mês, né, 22 de maio, já quase 2 meses, o cara já admitia que eram 4 milhões de infectados. A gente ainda está... Quer dizer, o nível de subnotificação, na época, era estimado entre 8 a 12 vezes, né, tanto para infectados como para mortos. Quer dizer, essa pandemia, em função do pandemônio, né, que está marcando as estatísticas, a descoordenação, se essa coisa se aprofunda, vai se tornar inteiramente inviável o Bolsonaro manter esse negacionismo que ele sustenta até hoje. Ou ele muda, como o Trump faz uma cambalhota e muda, né, como o Johnson também fez, ou ele aumenta as condições de precipitar um afastamento dele. E aí eu queria entrar no ponto que você levantou. Eu acho que os militares, né, evidentemente, apoiaram, foi uma base importantíssima, né, desde sempre. O Bolsonaro se lançou como um político corporativista que defendia os interesses, né, dos militares, as zonas eleitorais com presença militar sufragavam o Bolsonaro de maneira impressionante, né? Ele era um candidato da corporação, não só porque defendia os seus interesses imediatos, os seus interesses em termos de salários, equipamentos, vantagens, etc., mas também, principalmente, a meu ver, porque ele era um dos poucos que sustentava no Congresso o caráter positivo da ditadura no Brasil. Então, os militares, como não houve um investimento das lideranças civis, por inconsequência, por covardia cívica, não houve um investimento deles para avançar sobre as Forças Armadas no período democrático, no sentido de trazê-las para um debate sobre qual o papel que cabe às Forças Armadas num regime democrático, avançar sobre a formação dos militares, impedir aquela formação tão sectária, tão reacionária, vinha lá dos tempos da ditadura. Não se fez nada disso, deixou-se os militares nos seus cantos, ali remoendo os seus ressentimentos, esperando que, com o tempo, aquilo fosse se diluir. Não se diluiu. Aquela coisa foi sendo fermentada. Eu já até comentei uma vez aqui que me surpreendeu muito nos anos 90, um dia abri o jornal e ver que os cadetes das Agulhas Negras estavam escolhendo como patrono o General Médici. Quer dizer, então, como é que uma turma, né, resolve se lembrar do General Médici, já morto há alguns anos, né, e considerado o ditador mais sinistro da ditadura brasileira, e fazê-lo um patrono, né? E o Bolsonaro ia, inclusive, às festas das Agulhas Negras, fazia discursos inflamados, nunca foi incomodado, né? Quer dizer, então, eu penso que criou-se uma afinidade muito grande entre as Forças Armadas e o Bolsonaro. E elas chegaram ao poder de novo, né? Estão aí, como todo mundo sabe, são centenas e centenas, né? Uns falam em 2000, outros falam entre 2000 e 3000. Eu acho, inclusive, que alguém tinha que pesquisar um pouco para saber exatamente quantos são e onde estão, né? Quantos são da reserva, quantos são da ativa, né? Então, isso os satisfaz muito, né? Mas não acho que seja uma coisa assim só de compra. Eu estou vendo muita insistência, eles estão comprados pelo Bolsonaro. Claro que isso é uma coisa que agrada, né? Você dobrar o salário, né? E, além disso, ganhar prestígio, carro oficial, etc. Evidentemente que essas vantagens todas agradam. Mas eu acho que o fundamental continua sendo o fato de que eles estão tendo oportunidade, né, de resgatar a ditadura, de investir na revalorização da ditadura. E isso é uma coisa muito sólida entre eles e o Bolsonaro. No entanto, eles imaginavam,
muita gente dizia isso, era mais ou menos óbvio, que eles imaginavam que iam poder controlar o Bolsonaro, que eles iam poder domesticar o Bolsonaro. E isso está se revelando cada vez mais inviável. Então, eu penso que, numa radicalização das contradições, o Bolsonaro pode se isolar drasticamente e se colocar, então, a questão dele ser cassado, mas não com o Mourão. Aí eu penso que eles não vão aceitar que a chapa seja cassada, porque aí eles não vão ter nenhuma condição de retornar às suas posições atuais materiais, vantajosas e simbólicas de reconstrução sob uma nova luz do legado da ditadura. Então, eu penso que pode ser aceitável uma negociação. Acho que as esquerdas democráticas não têm força hoje para caçar a chapa. Eu acho que a tendência entre os de cima, se a radicalização se continuar intensa como está, é o afastamento dele em proveito do Mourão. Eu lembro ainda que há uma outra contradição que está em lugar secundário, mas que tende a vir ao de cima, como dizem os portugueses, eu encerro aqui a minha intervenção, há uma contradição que apareceu na reunião fatídica lá entre o ultraliberalismo do Guedes, que muitos dizem, e eu concordo, que vai se tornar inviável no pós-pandemia, e os desígnios de um grupo ali em torno do general Braga, do Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, do Tarcísio, que, aliás, é capitão reformado, ministro da Logística, a Cristina, que representa os agros. Eu acho que tem ali um conjunto que não reza pela cartilha do ultraliberalismo do Guedes, e essa coisa tende a voltar. E, para os militares, seria o ideal que eles pudessem enfrentar essa contradição já sem o Bolsonaro, em função do caráter errático do Bolsonaro e das suas confissões abertas de admiração pelo Guedes, etc. E tal. Coisa que, naturalmente, um homem sem princípios como ele pode dar uma reviravolta aí também, mas ele pode deixar de ser uma pessoa essencial. O que eu considero muito duvidosa é a possibilidade de derrubar legalmente o Bolsonaro e o Mourão. Aí acho que haveria resistências muito claras das Forças Armadas que se sentiriam atingidas numa posição extremamente vantajosa que elas adquiriram e que não iriam aceitar uma remoção na base de argumentos jurídicos, entendeu? Que realmente não sustentam nunca os argumentos jurídicos são uma cobertura, que pode ser até importante, mas elas sempre têm um núcleo político dentro delas que fazem elas ganharem força em determinado momento ou não. Aquela nota, né, que foi assinada pelo Bolsonaro, pelo ministro da Defesa, na semana anterior, né, logo depois daquela decisão do Fux, sobre o artigo, aquela liminar sobre o artigo 142, eles já dão exatamente essa indicação, disso que você está falando. Mas, enfim, deixa eu passar a bola agora para a Andréia, que está aí quietinha. Bota aqui o seu tempero na nossa... Eu vou pegar o fio da meada, como o Daniel pegou o fio da meada do Cid, eu vou pegar o do Daniel, mas eu vou recuperar, só para justificar esse fio da meada, eu vou recuperar o artigo que a Flávia Oliveira publicou hoje no Globo, que ela diz que a crise hoje está dentro de um tetraedro, né? Uma pirâmide de 4 faces, onde você tem, de um lado, a pandemia, que só vai piorar, né? Especialistas dizem que chegaremos a mais de 100 mil mortos, né? Provavelmente 150 mil mortos, fora a subnotificação. Você tem a desigualdade social, que só vai esgarçar mais ainda o quadro que temos hoje, porque a terceira face é a questão econômica, porque o governo não tem nenhuma proposta para a situação econômica atual, e a crise política também só vai se agravar. Então, você tem
quatro faces diferentes de crises muito profundas que não têm solução e que vão agravar potencialmente a situação da população. Eu acho que essa tempestade perfeita mostra que o desgaste e o enfraquecimento do Bolsonaro e do seu entorno ele é progressivo e irreversível. Irreversível. Mas, aí pegando o gancho do que o Daniel estava levantando, o que me alerta é o seguinte: quando o Collor e a Dilma foram empichados, eles desceram a rampa e foram para casa. Collor foi lá para Alagoas, a Dilma foi para os braços do povo junto com o Lula ali em frente ao Congresso Nacional. Eu acho que o Bolsonaro não vai fazer isso. Eu acho que a queda do Bolsonaro ela é um dado concreto. Só que eu acho que ele não desce a rampa e vai para casa. Uhum. Eu acho que provavelmente teremos um quadro muito parecido com o que teve na Bolívia, né? Uhum. As Forças Armadas quietas e a milícia tocando terror. Tocando terror. E isso me preocupa, porque é o seguinte: a oposição não tem um programa mínimo. Não estou nem dizendo uma coisa mais ampla, né? Quando foi derrubada a ditadura, existia no espectro da frente a questão da Constituinte, a questão das eleições diretas já. Existia um programa mínimo que juntava Tancredo Neves, Zé Sarney, PCdoB, MDB, PT, todo mundo. Mas agora você não tem nenhum programa mínimo que seja. Segunda coisa, você não tem lideranças na oposição de grande envergadura que possa catalisar todo mundo. Você tinha, na época, grandes lideranças que catalisavam. Você tinha Ulisses Guimarães, você tinha Tancredo Neves, você tinha Leonel Brizola, você tinha o Lula. Agora, eu acho que existe um certo vazio na oposição, né? Pode ser que, como a conjuntura ela é muito dinâmica, e nosso velho amigo Vladimir Ilyich dizia que o acirramento das contradições fazem com que as lideranças se emerjam, pode ser que esse quadro mude até semana que vem, mas, por enquanto, não temos essas lideranças que consigam catalisar. Outra coisa, nós temos milhões de movimentos sociais, identitários ou não, extremamente ativos, mas não temos um partido que junte tudo isso numa direção só. E eu acho que sem partido político não adianta, é efêmero. Esses movimentos sociais eles fazem espuma, mas ficam sem consistência por baixo. Por quê? Porque eles são muito fragmentados. É a luta da mulher, é a luta do negro, é a luta da juventude, dos sindicalistas. E isso não tem conjunto, isso não mostra conjunto. Então, me preocupa. E eu acho que talvez por isso que o Bolsonaro ainda não tenha caído, né? Existe uma questão legal, o TSE, a lei eleitoral diz que antes de 2 anos, se a chapa for cassada ou empichada, o Brasil tem, o governo tem que convocar novas eleições. O Brasil tem que ter novas eleições. Não acho que isso seja um cenário possível, né? Aí, pegando o que o Daniel estava falando, eu acho que talvez a saída seja caçar Bolsonaro, ficar com Mourão. Só que eu acho que Mourão é um Bolsonaro educado, é um Bolsonaro mais inteligente, é um Bolsonaro mais preparado, mas tão cruel, tão fascista, tão entreguista como Bolsonaro. Então, eu estou bastante pessimista. É isso. Eu queria seguir na linha de raciocínio da Andréa, que eu acho que ela trouxe 2 elementos importantes. Um deles a gente já conversou aqui várias vezes, a possibilidade de um golpe à la Bolívia, né? Porque a gente tem, e também em cima do que o Daniel falou, né? Essa personalidade
errática, imprevisível do Bolsonaro. Esse é um fator realmente novo, né, nessa nova crise política que a gente tem, que a gente vem de crise em crise, mas, enfim, com o Collor também tinha os seus arroubos e tal, enfim, mas era um pouco mais previsível, né, do que o Bolsonaro. No caso do impeachment da Dilma também, o jogo ficou claro ali, já se sabia mais ou menos antever o que aconteceria. No caso seja lá uma tentativa de impeachment, de cassação via TSE, o que for, no caso do Bolsonaro, essa personalidade dele, né, desvairada, enfim, esses arroubos que ele tem, isso é um fator de imponderabilidade muito grande. Ele tem capacidade de mobilizar milícias, as PMs agiriam sob o comando dele, né, não respeitariam a subordinação aos governadores, enfim. Acho que esse é um elemento grande de instabilidade e que pode criar um caos, tem potencial para criar um caos razoável numa situação em que o Bolsonaro se veja encurralado. Então, eu vou jogar isso para... A gente ainda tem uma última rodada aqui, né, antes de terminar o nosso tempo, queria que vocês falassem sobre isso. E o outro ponto que eu queria abordar, que a Andréa mencionou, é que não há um grande partido de oposição para mobilizar e tal. Bom, nós temos o PT, né, com todos os problemas que o PT tenha, mas, enfim, é um partido que desde 1989, desde a primeira eleição direta, depois da ditadura, tem participado de todas as eleições e chegado ao segundo turno em todas elas, e tem saído ou vitorioso ou, né, fica em segundo lugar, enfim. É um partido que tem aí, é o partido da oposição que tem a melhor estrutura. Que papel o PT tem nesse processo? Queria jogar isso para vocês. Bom, Cid, Daniel, André, quem vai? Não, eu pego de novo. Tem uma questão que a qual a gente tem se referido, mas é difícil tirar todas as consequências desses elementos. É o seguinte, nós estamos em junho, daqui a 6 meses, qual será o número de desempregados, qual será o tamanho da crise econômica e qual será o tamanho da crise sanitária, social, quantos mortos teremos? Tudo indica que teremos coisas absolutamente catastróficas e que talvez não acabem no fim do ano, ainda se estendam um pouco mais. Quem vai ser responsabilizado por isso? Vai ser o Bolsonaro, pela política criminosa e irresponsável de enfrentamento à pandemia. Então, esses 100 mil mortos daí para cima que aconteçam vão ser de responsabilidade dele, ou isso vai ficar por conta da doença, que é uma crise mundial, etc. e tal. Por outro lado, nós já temos um índice absolutamente gigantesco e um recorde em termos de desemprego. Quem vai ganhar o carimbo de responsável por isso? O Bolsonaro está querendo jogar a responsabilidade pelo desemprego para a oposição, que prega a quarentena, isolamento social, etc. E a oposição vai responsabilizar o Bolsonaro pela quantidade de mortos. Esse é um primeiro elemento. Quer dizer, quem vai ter mais, vai poder carimbar com mais êxito no adversário político a responsabilidade por esse tipo de problema. A Cristina falou a questão das milícias e das PMs. Olha, eu faço um pouco paralelo com a situação da ascensão do nazismo, quando Hitler montou suas milícias, que não eram ligadas à polícia, mas eram grupos paramilitares ligados ao Partido Nazista, que cresceram muito e foram fundamentais para criar um clima para a consolidação do nazismo, para o esmagamento das forças democráticas e de esquerda. Só que elas ganharam uma dimensão tão grande que as forças armadas alemãs ficaram incomodadas. E, num acordo com Hitler, a condição para que elas aceitassem
o domínio do Partido Nazista e o Hitler foi que essas milícias, as SA, chamadas na época, fossem aniquiladas. E foram, de forma sangrenta. Sangrenta. Seus líderes foram todos passados, enfim, foram mortos. Até que ponto os militares brasileiros vão se contentar com a atual situação, prestígio, que não sei até quando vai ficar esse prestígio, porque o desgaste do governo Bolsonaro reflete nelas, mas melhorias salariais e vantagens desse tipo, e vão coexistir, vão aceitar as milícias e as PMs cada vez mais fortes e autônomas. Não se trata só de 500 mil caras, são autônomos. Para eles não existe a questão da hierarquia militar, que é algo fundamental para qualquer militar e para qualquer força armada. Este é um pepino que eu não sei como vai se desdobrar, mas não afasto a hipótese de que os próprios militares, numa negociação qualquer, num ajuste de contas qualquer, façam o que os militares alemães fizeram com Hitler. Tem que segurar esse pessoal. Não podemos aceitar uma outra força armada, que ela é numericamente até mais significativa que os militares, das forças armadas. Embora, claro, não tenha a estrutura para o combate, o armamento, a disciplina e a eficiência militar das Forças Armadas. Mas são alguma coisa que incomoda, sem dúvida. Então, esse é um problema. Como vai se resolver esse tipo de coisa? Em relação a Bolsonaro, tiramos Bolsonaro, veio o Mourão, etc. Primeiro, seguinte, no contraste com o Bolsonaro, o Mourão parece um gentleman e parece um cara muito preparado. Olha, ele tem dito cada bobagem também. Ele não tem duas vantagens, digamos, em relação ao Bolsonaro. Primeiro, ele não é tão espiroqueto, isso é verdade, embora diga muita bobagem também. Em segundo lugar, ele não tem, pelo menos aparentemente, essa relação com as milícias, entende? Que são uma coisa perigosíssima. Em terceiro lugar, se tira o Bolsonaro, mesmo para entrar o Mourão, o fato de se ter tirado um presidente tipo Bolsonaro é um ganho para o movimento democrático e o movimento popular. Eu não tenho menor dúvida disso. De maneira que o cenário ideal seria se conseguir novas eleições, mas a simples retirada do Bolsonaro é algo que o movimento popular e democrático ganha, acumula forças, ganha mais confiança e tal, e não tem diante de si uma figura, um psicopata, um nazista como o Bolsonaro. De qualquer maneira, me parece que o quadro é tão diversificado, as possibilidades são tão diversificadas, tão amplas, que é muito difícil você fazer uma previsão para daí a 15 dias, quanto mais para daí a 6 meses. Ainda assim, essas várias manifestações que estão pipocando direto em todos os lugares de oposição ao Bolsonaro, é abaixo-assinado, é manifesto, é isso, é iniciativa disso, daquilo, é pedido de impeachment, isso tudo, mesmo que hoje não tenha um resultado imediato, ajudam a criar um contexto e um clima de isolamento político do Bolsonaro e de enfraquecimento dele. Acho que essa tarefa é fundamental. Eu, como sou dirigente da ABI, eu recebo a cada dia propostas para assinar, eu não, mas a ABI assinar, milhões de abaixo-assinados, milhões de manifestos, e que a gente não sabe nem se assina todos ou não, porque começa a vulgarizar esse tipo de participação. Mas está pipocando na sociedade de uma forma muito maior do que se pensa. Outro dia, um dileto amigo, que é jornalista, me chamou para a ABI assinar um manifesto. Qual é o manifesto? Não, eu e um outro companheiro resolvemos fazer um manifesto. Estou falando com algumas pessoas, algumas entidades, ele está falando também. Olha, nós já assinamos 80 manifestos, vocês dois estão... Quer dizer, também não assinou o manifesto dos dois, porque era vulgarizar demais a participação dela. Mas há uma demonstração de que isso é uma demonstração de que as pessoas estão se mexendo e acaba isso aí somando contra o Bolsonaro. Por fim, eu acho absolutamente sem sentido um debate que certo setor da esquerda, um setor mais à extrema esquerda, de ficar se debatendo contra uma frente democrática, achando que a frente tem que ser de esquerda, não podemos fazer uma frente com neoliberais, com quem defende aquelas reformas, etc, etc, etc. Olha, essa coisa de querer formar uma frente, sentar para discutir estatuto e programa, isso é uma forma da frente não sair. Eu quero fazer aliança em termos de questões específicas, concretas, com todo mundo que seja contra Bolsonaro.
Todo mundo. Inclusive com os neoliberais que defendem as propostas do Paulo Guedes. Não em torno dessas propostas, mas em torno da questão democrática. Por outro lado, não quero que o setor democrático fique preso e refém desse tipo de acordo. Esse é um acordo pontual em defesa da democracia. Outros acordos podem ser feitos, e aí não serão, certamente, com os neoliberais, nem com a Globo e nem com o Rodrigo Maia, mas acordos em relação a tentar barrar as privatizações, a defender o patrimônio público, enfim, a defender direitos dos trabalhadores, etc. De forma que esse debate, frente democrática ou frente de esquerda, isso parece uma bobagem. Vamos trabalhar com quem queira trabalhar em cima dos pontos possíveis. E, às vezes, com A você vai ter aliança num ponto e não terá no outro ponto. E com B você tem aliança nos dois pontos. Eu acho que isso aí vai criando uma massa crítica, enfim, que pode mudar a correlação de forças e a conjuntura. Bom, gente, está fechando a nossa rodada. Daniel e Andréia, quem vai pegar esse gancho aí da Frente Ampla do CID? Eu posso pegar, a gente mantém a nossa ordem inicial. Eu queria iniciar, eu estava aqui comentando, antes da gente começar o programa, tenho evocado em entrevistas que dei ao longo dessa semana a coisa que a correlação de forças entre os principais vetores aí que estão em luta, né, no momento atual, estavam me parecendo, né, muito mais um enfrentamento, ao invés do enfrentamento de forças, um enfrentamento de fraquezas, né, no sentido de que realmente nenhum dos polos consegue imaginar que tem capacidade para jogar o outro na lata do lixo da história, né? Quer dizer, então eles ficam em escaramuças permanentes, né? Mas essas escaramuças evidenciam muito mais as fraquezas. Por exemplo, em 64, não é? Você tinha realmente um processo de enfrentamento de forças sociais e políticas consideráveis de esquerda e de direita, não é? Hoje você não tem isso no Brasil, você tem uma configuração muito mais diversificada e uma fraqueza muito clara de qualquer um dos campos de se afirmar em relação aos outros. Essa configuração, se ela tem um grão de verdade, né, ela passou a ter que ser redefinida em função da agudização da crise atual, com essas, subitamente, né, um dos lados bolsonarista, né, que tentava compensar a sua fraqueza com suas bravatas, que estavam começando, inclusive, a se voltar contra ele, né, porque no começo elas assustavam um pouco, mas de repente elas vão se banalizando de tal modo que começam a ficar ridículas e perdem completamente a sua capacidade de assustar, né, que é a sua lógica, né? Então, esse lado bolsonarista, com essas incidências agora recentes, né, sofreu uma baixa muito grande, né? E atualizou, a meu ver, a possibilidade que eu considerava remota, né, de um afastamento do Bolsonaro. Mas eu continuo achando que vai ser muito difícil afastar com ele as Forças Armadas. Desse ponto de vista, eu penso que as esquerdas deveriam não ir a reboque, né, como vagão, de segunda classe, no impeachment pelo alto ou na cassação pelo alto do Bolsonaro. Acho que cabe às esquerdas democráticas insistir, mesmo que essa bandeira seja aparentemente inviável a curto prazo, na questão do plebiscito revogatório, né, que é a maneira democrática de você tirar uma pessoa eleita democraticamente. Você faz o plebiscito revogatório. Se a crise se agudizar e houver maioria para aprovar o impeachment, acho que as esquerdas devem jogar peso, né, para se constituir uma ala de esquerda. Não, a gente quer o plebiscito revogatório, que sejam derrotados, né? Mas acho que marca uma posição. Do ponto de vista do âmbito, né, dos grandes desafios que as esquerdas enfrentam, eu concordo com esse diagnóstico, né? Há uma efervescência muito grande, bastante bloqueada pela pandemia, mas que está se manifestando nas redes sociais, nos manifestos, e que é muito positiva. E essa efervescência, inclusive, está começando a brotar nas ruas também.
né? Embora em pequena quantidade, em pequena monta, né? A quantidade de gente é relativamente menor, mas já deu para sentir que tem um potencial maior do que estão mostrando as manifestações de extrema-direita, que foram se desmilinguindo a tal ponto que o próprio Bolsonaro pediu para terminar, né? Quem viu ali o grupo de fanáticos em torno do Weintraub, né? Ali tinha 12, 15 pessoas. Então, eu acho que há um enfraquecimento muito drástico, né? E muito a curto prazo. Isso vai favorecer muito. Eu aposto menos nos partidos, embora não despreze articulações partidárias, que podem ter seu peso, né? Mas a minha expectativa, do ponto de vista do fortalecimento das esquerdas, a curto e a médio prazo, são os movimentos sociais, as chamadas esquerdas sociais. E eu acho que daí pode brotar, assim como... Quem é que esperava que as torcidas organizadas iam organizar uma passeata? Eu acho que está amadurecendo a criação de fóruns, de articulações, né, que representem a sociedade civil, suprapartidárias, e que podem ser um vetor, né, dentro do qual possa crescer muito uma opinião democrática de esquerda. Né, porque a curto prazo, se o Bolsonaro for afastado, ele tem de ser afastado num grande acordo pelo alto, em que dificilmente, a meu ver, as Forças Armadas serão, junto com ele, afastadas. Elas permanecerão com o Mourão. E eu acho que o Mourão é um cara muito mais orgânico. Ele é tão reacionário como o Bolsonaro. Mas ele não é uma pessoa tão errática, é uma pessoa muito mais orgânica em termos de um quadro das Forças Armadas. Ele é um cara muito capaz de se aconselhar, né, num colegiado de generais, né, de decidir seus rumos, e não um cavalo completamente indomável. Também queria encerrar com considerações sobre essa questão do fascismo. Acho que isso é um tema muito grande, a gente pode, inclusive, torná-lo um tema de debates aqui entre nós, mas eu acho que essa questão tem um âmbito acadêmico, conceitual, que, a meu ver, é importante, porque eu vejo muitas vezes... Há muitas pessoas que, quando falam de fascismo, querem identificar algo que seja violento e arbitrário. Mas, quando se tentam aproximações maiores, pode ter consequências políticas não muito razoáveis, né? Por exemplo, quando o Cid fala ali da articulação, eu acho que, evidentemente, é uma articulação entre o Bolsonaro e as PMs, mas acho que não dá para comparar essa articulação com as SA do Hitler. Né? As SA eram milícias uniformizadas, disciplinadas, hierarquizadas, né? Tinha um nível de impacto e de expressão de força muito maior. Eu acho que você tem... Eu não diria que os 500 mil PMs obedeçam à ordem do Bolsonaro. Eu acho que há bolsões dentro das PMs que rezam pela cartilha dele e que obedeceriam, mas a organicidade disso ainda está longe de ser atingida, como foi o caso da Alemanha nazista pré-poder, ou mesmo, se a gente quiser comparar com o fascismo italiano pré-poder. Eles também tinham suas esquadras, né, que eram muito melhor organizadas. Esse pessoal que se organiza em torno do Bolsonaro atualmente, ele ainda nem chegou aos pés do que o integralismo brasileiro conseguiu aqui. Né? Então, eu acho que essa inorganicidade tem que ser considerada. Eu acho que ela é capaz, como disse a Andréia, eu venho evocando isso há mais tempo também, né? Ela é capaz de causar prejuízos graves, mais até do que aqueles bolsões da polícia política, dos aparelhos de segurança, tentaram fazer e andaram fazendo na virada dos anos 70 e 80, matando gente, explodindo bomba. Eu acho que eles têm condição de fazer muito mais do que isso, mas muito menos do que as milícias fascistas e nazistas tinham na Alemanha. Então, acho que a gente tem que ter essa nuance de avaliação, né, para não criar
um clima que, de repente, aí realmente, né, porque se eles tivessem essa força toda, eu acho que, inclusive, eles não estariam se permitindo aceitar esses golpes que eles estão tendo que aceitar, né, ultimamente. Então, são essas as últimas considerações que eu queria fazer. O quadro está aberto, né? E eu penso que é muito necessário que as esquerdas democráticas tentem, seja através das esquerdas sociais, seja através das esquerdas de Estado, manter uma fisionomia própria nessa crise, né? E não fazer como se fez na época do Collor, né? Eu acho que na época do Collor, o Collor foi derrubado e houve um acúmulo muito pouco significativo, a meu ver, do ponto de vista das esquerdas democráticas, né? E agora a gente está vendo de novo aqui com Witzel, e vimos antes com o Crivella, as esquerdas democráticas entrando a reboque de um trem, né, que visa derrubar políticos em nome de configurações que não tem nada a ver com a esquerda democrática. Acho que a esquerda democrática tem que fazer um programa para a pandemia. Acho que nos falta isso. O Cid chegou a comentar isso, né? Qual é o programa que as esquerdas democráticas têm para enfrentar a pandemia? Tem que ter a sua voz no capítulo do ponto de vista da política econômica para tirar o Brasil da crise. A gente vê um atraso muito grande desse ponto de vista alternativo. E eu creio que, se não for possível amadurecer, a tendência é as esquerdas democráticas ficarem com um vagãozinho lá da cauda, né, nesse processo de afastamento do Bolsonaro. Bom, Andréia, vai caber a você, então, encerrar o nosso debate e já fica aqui a sugestão do Daniel para os nossos próximos debates, né? Essa discussão sobre o fascismo à brasileira, digamos assim, é uma discussão muito rica que a gente certamente vai ter que retomar. Andréia, você, então, tem a última palavra antes do encerramento. Olha só, pelo que o Daniel colocou, eu achei que foi muito interessante. Quer dizer, na verdade, a gente tem uma sorte de que o lado de lá é tão desorganizado e fragmentado como o lado de cá, né? Quer dizer, não existe uma Forças Armadas coesas, a gente viu isso em várias declarações de Forças Armadas em off ou os que estão na reserva em on, como o caso do Sérgio Ferola, que foi diretor da Escola Superior de Guerra, presidente do Superior Tribunal Militar, e outros, né, Santos Cruz e outros, que mostraram que realmente não existe uma coesão das Forças Armadas ali coladas com o projeto Bolsonaro. A mesma coisa em relação às milícias e às Forças Armadas. Tá bom. Isso aí é um ponto nosso a favor. E, agora, o que me leva à questão que o Cid levantou é o seguinte: Cid, para ter uma frente, você precisa ter pontos em comum. Não basta só ser contra Bolsonaro. Nós éramos contra a ditadura, mas a gente tinha a questão da anistia, da Constituinte, das eleições diretas já. Agora, você tem contra Bolsonaro e nada em relação à pandemia, em relação à crise econômica, nem nada. E aí eu acho assim, se a gente for separar em dois blocos, eu acho assim, a direita civilizada e a TV Globo, enfim, esse campo, eles precisam da esquerda para encher as ruas depois do isolamento social, para justificar a pressão em cima do Congresso e empichar o Bolsonaro. Só que eles não querem que a alternativa ao Bolsonaro, numas próximas eleições, seja alguém do campo da esquerda. A esquerda, por outro lado, precisa do Rodrigo Maia, do Jornal Nacional Radical contra o Bolsonaro, do PSDB batendo no Bolsonaro, mas também não pode ser apenas uma linha auxiliar para derrubar o Bolsonaro e facilitar a entrada de um Luciano Huck, por exemplo, nas próximas eleições. Então, eu acho que isso é que, por exemplo, inviabiliza qualquer tipo de frente.
porque todos eles só pensam no raio das eleições, e não em programa para o Brasil, e não, enfim. Segundo, no campo da esquerda também existe um problema sério. Você tem o PT, que é o partido em qualquer uma das pesquisas. O PT é o partido mais querido e o mais referenciado e elogiado. O Lula, em qualquer pesquisa, o Lula é o cara que está colado no Bolsonaro, isso aí não tem a menor dúvida. Mas você tem a outra esquerda que não quer nem o PT nem o Lula. Então, isso também inviabiliza qualquer tipo de proposta de frente de esquerda, certo? Então, eu vejo como um mato sem saída. Não vejo, eu vejo um túnel sem luz no fim do túnel. Enfim, talvez um trem na contramão, como diria o Milo Fernandes. Mas aí eu não sei qual é a saída. Eu acho que terminar esse debate assim é horrível, porque eu estou bastante pessimista. Se alguém quiser falar alguma coisa que seja um pouco melhor do que isso aí... Não, eu acho que não. Eu acho que a gente volta ao começo do nosso debate, que é uma circunstância, uma conjuntura extremamente volátil e dinâmica, que vai nos obrigar a esse debate permanente. Eu acho que ninguém tem a solução. Acho que todos nós sabemos que nós temos imensas dificuldades para construir essa frente por vários aspectos que foram abordados aqui, mas esse é nosso desafio e acho que é a tarefa também de todos os democratas. Então, o desafio está colocado, eu não acho que falte uma luz no fim do túnel, mas é que isso vai exigir de nós, né, chegar a essa luz no fim do túnel vai exigir uma série de esforços e de muito debate, que é o nosso papel aqui no Rebeldes, é continuar o debate e, enfim, nós não temos, nesse momento, ninguém tem solução para tudo. Se tivéssemos, o problema estava resolvido, né? Tenho certeza aí que que vocês concordam com isso. O nosso tempo, infelizmente, acabou, né? A gente quer explicar isso para os nossos seguidores, que a gente quer colocar os nossos debates aí num tempo razoável, não muito extenso, para que as pessoas que nos acompanhem realmente consigam assistir os vídeos até o final. A gente deixa esses elementos de debate aqui para quem está nos acompanhando, e a gente quer também que as pessoas que nos acompanham participem do debate. Como? Deixando seus comentários nos nossos vídeos. Então, curtam, comentem de verdade, a gente lê os comentários, compartilhem, enfim, e claro, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Rebeldes sempre. Gente, eu acho que o nosso debate foi muito bacana, ele continua em aberto, voltamos, enfim, acompanhe aí as nossas próximas emissões e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.